Senhor, fala aos nossos corações, através da sua palavra, que é boa, perfeita e agradável, do seu amor, da sua misericórdia, da sua direção. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paternidade é a essência que o inferno mais trabalha para destruir na consciência humana. Vocês já perceberam quantos problemas de paternidade nós conhecemos? Dentro das nossas famílias, na nossa própria vida, ao nosso redor. Se a gente pega, na nossa visão, 10 pessoas, você vai achar aí no máximo umas 3 que podem dizer assim: eu tive uma paternidade saudável. E mesmo a paternidade saudável, no que tange à paternidade humana, que nós vemos, não é 100%, porque todos erram. O pai, por mais que ele tente fazer tudo certo, ele vai descobrir na sua caminhada diversos erros com seus filhos. Às vezes que precisava ser firme foi mole, às vezes que precisava ser mole foi firme. Esse é o ser humano, cheio de problemas. E as sociedades humanas vão se degradando, se destruindo, perdendo a sua identidade, porque o diabo vem executando esse plano, geração após geração. E o que faz ele conseguir executar esse plano, lamentavelmente, estava no Éden, foi o pecado. O pecado quebrou esse elo que Deus criou, começando nele. Ele sendo o pai de Adão, o primeiro ser humano criado. E o pecado, em consequência, impediu que Adão transferisse essa paternidade para os seus filhos diretos. Os 2 primeiros, Caim e Abel. A ponto de, numa primeira situação, onde os 2 foram fazer uma mesma coisa, na sua visão de paternidade, o ciúme ter brotado ali no coração de Caim e ele ter assassinado Abel. Isso revela que o quesito paternidade no coração de Caim estava muito mal resolvido. Então, daí começou, e daí vem ladeira abaixo. Mas, na plenitude do tempo, Deus mandou seu Filho Jesus, amém? Morreu justo pelos pecadores e restaurou todas as coisas. E entre todas as coisas que Deus restaurou, está restaurada a essência da paternidade espiritual. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você pode dizer aleluia? Eu quero contar 2 histórias em paralelo para vocês. A primeira história o filho, ele foi num lugar onde o seu pai tinha dito para que ele não fosse. E aquele lugar era um lugar distante, onde tinha muitos perigos. E, indo para aquele lugar, ele se colocou numa zona de manipulação. O nome desse filho era Simba, e o nome desse pai era Mufasa. Todos conhecem. Quando ele chega na beira do precipício, o seu tio Scar manipula a situação, combinado ali com as hienas, faz com que uma debandada de gnus comece a correr no vale. E a debandada de gnus correndo no vale, o Simba ali na beira cai lá no meio, e o seu pai, Mufasa, o salva. E o tira dali. Só que o pai fica preso no vale. Não consegue subir lá o despenhadeiro, desfiladeiro, cai e é morto. Quando o pai morre, o leãozinho, eu ia falar o menino, mas o leãozinho, fica olhando aquela cena e na atmosfera do psicológico dele está a culpa. Ele culpado da morte de seu pai. E o tio chega para ele e fala: foge, você é culpado, você matou seu pai, fuja. E ele foge, machucado na alma. O filme retrata muito bem isso. E no meio dessa fuga, ele encontra 2 figuras. Timão e Pumba. Um porco e um suricato. Que vem o leão
e olham para o leão e falam: esse cara vai nos comer. Nós temos que convencer ele que ele não é quem ele pensa que ele é. Hakuna Matata. Esqueça os seus problemas. Curta a vida com a gente. E levam ele para um lugar na floresta onde eles viviam. E fazem do leão virar um parceiro de um porco e de um suricato. E ele começa a crescer comendo vermes. Viscoso, mas gostoso. E ele esquece totalmente a sua identidade. Por quê? O lembrar-se da sua identidade fazia com que ele se lembrasse da sua maior dor, a morte do seu pai, com requinte de terror, culpa minha. No meio daquilo tudo, ele vai vivendo, ele encontra com o macaco. E o macaco fala para ele: eu sei quem você é. Ele: como? Você é Simba, filho de Mufasa. E ele fica logo com medo. E o macaco leva ele para a beira da água e fala, bate o pau na cabeça dele, olha para a água. E quando ele olha para a água, ele vê o seu reflexo na água. E quando ele vê o seu reflexo na água, ele lembra de quem? Do seu pai. E aí ele dá um rugido do leão. Eu não vou me arriscar a tentar fazer. E quando ele dá o rugido do leão, ele dá porque ele vê o seu pai nele. E quando ele vê o seu pai nele, ele descobre o seu verdadeiro lugar na savana. Rei dos leões. E o macaco mete o pau na cabeça dele de novo, volta, assume seu reino. E ele volta e encontra com a namoradinha dele lá, vocês sabem como é que é a história. Assume o reino, detona com Scar e estabelece o controle na floresta que estava devastada, porque quem não era rei estava no trono. E quem era rei não estava no trono porque foi destruída exatamente a sua essência de paternidade. É assim que o diabo trabalha. Ele quer desconfigurar a essência da paternidade para que o filho não se lembre quem ele é. Então, a primeira história, o filho encontrou o pai em si mesmo e tomou o seu lugar de direito e colocou ordem em todo o contexto. A segunda história, um pai também fala para o filho não sair do seu lugar de segurança. Esse filho tinha uma deficiência. Ele tinha uma nadadeira raquítica. Nemo. O seu pai, Marlin, fala com ele, não saia fora do Recife de Corais. E ele vai e sai fora do Recife de Corais, e o mergulhador vem e captura ele. Um mergulhador que gostava de aquários, né? Quem gosta de aquário não pode ver um peixe que quer pôr no seu aquário, né, gente? É assim. E ele pega. E Nemo fica preso lá no aquário. Triste. Não era mais um peixe de oceano. Agora era um peixe de aquário. Perdeu totalmente a sua identidade. Comia ração. Estava preso lá sendo escaneado pelo Aquascan. É um bom escaneador de aquário, mostra o pH e tudo. E aí um dia, um pássaro lá vem e fala com ele. Tem um peixe corajoso que está cruzando 7 mares e enfrentando todo tipo de perigos em busca do seu filho. E ele é o seu pai. Nemo fala, não, meu pai é covarde. Meu pai não sai do Recife de Corais. Meu pai nunca viria atrás de mim. E o filme flui. E de repente, ele está ali, no canal de Sydney, procurando o filho. Tinha enfrentado o oceano inteiro. E aquilo traz no coração de Nemo uma força de saber, o meu pai me ama. O meu pai não é covarde. Ele enfrentou todos os perigos para me encontrar. E vocês sabem como termina o filme. Se não sabe, assistam. Mas ele volta para o oceano. A primeira história, o filho encontrou o pai. A segunda história, o pai encontrou o filho.
Essas duas histórias convergem em um ponto, que nos faz entender paternidade espiritual. É a construção de um filho que honra e um fortalecimento de um pai que ama. Traz o estabelecimento da clareza do meu lugar no reino. Então, como filhos, nós precisamos encontrar o Pai em nós. E como filhos, nós precisamos ser encontrados pelo Pai. Isso vai nos curar e vai remover de nós toda a orfandade desfigurativa que o mundo do pecado implanta, imprime, coloca na vida de todo ser humano que nasce nessa terra, debaixo dessa atmosfera de pecado, para tirar dele a identidade que ele é filho de Deus. Então a verdade de Deus nos traz ao equilíbrio de sabermos que não importa o que aconteceu, o meu Pai me ama e Ele vive em mim. Por isso eu sou filho e eu coloco ordem no reino que Ele entregou em minhas mãos. Se você entendeu, aplauda o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2 e... E o Pai somos um. Mais uma vez. Eu e o Pai somos um. Essa é a plenitude do relacionamento que Deus quer com toda a humanidade. Ser um com Ele. Essa fusão, essa plenitude, esse entendimento, me traz tanta força, e essa força me capacita a viver tudo o que Deus tem para mim. Mas nós precisamos aprender essa essência de uma forma didática, de uma forma correta, de uma forma humana e transferível. Essa é a responsabilidade da paternidade espiritual para nós. Nos vincular, nos linkar com toda a verdade do Pai e transmitir para nós todo o poder dele. E essa paternidade espiritual que é representada através de homens, de mulheres que receberam a unção do Espírito Santo, foram curados na sua orfandade e agora progridem no projeto de Deus, ministrando sobre toda a humanidade, ministrando sobre todas as pessoas. A verdade do reino é o propósito de Deus nessa conferência, de nos trazer a clareza de que a obra de Deus, o reino de Deus, não se move por uma liderança hierárquica, não se move por uma liderança religiosa, não se move por uma liderança executiva, mas se move por uma essência de paternidade, que contém dentro de si princípios de liderança necessários, como a paternidade tem dentro de si princípios que levam à obediência, princípios que levam à honra, princípios que levam sobretudo ao amor, e que conectam visões em um propósito, em um processo, em um projeto, sem barreiras, sem limitações, sem mentiras, sem obscuridades, com transparência, com clareza, com verdade, sem interesses humanos, mas com um propósito: vivermos tudo que Deus tem para nós. Filhos espirituais não são como filhos biológicos. Filhos biológicos não escolhem a sua paternidade. Filhos biológicos são geração dos seus pais. E filhos biológicos nem sempre são filhos de seus pais, de verdade. Por quê? Filho de verdade é aquele que, com o poder da decisão, reconhece a autoridade de seu pai. Agora, filho biológico, geração por si só, com o poder de decisão, pode rejeitar a autoridade de seu pai. Então, a filiação espiritual dentro da essência da paternidade espiritual é a filiação de adultos que decidiram e escolheram obedecer às direções daqueles que reconhecem que o filho reconhece que tem a autoridade de Deus para direcionar a sua vida. E quando o filho reconhece isso,
ele recebe de Deus uma libertação de todo medo, de toda opressão, de toda a obediência interesseira. Toda obediência a lideranças, sem um entendimento correto da paternidade espiritual, é uma obediência que não encontrou o Pai, Deus, em si. Mas é uma obediência que está encontrando algum processo de interesse, de alguma coisa, aonde se pode chegar. E essa obediência, ela não é uma obediência de honra, ela é uma obediência de barganha. E a obediência de barganha não dá certo. A obediência de barganha multiplica a dor. A obediência de barganha gera afastamento. A obediência de barganha gera institucionalização. E todos nós precisamos encontrar dentro de nós chaves no nosso coração que nos impedem de obedecer por amor, que nos impedem de reconhecer a paternidade naqueles que Deus colocou sobre as nossas vidas. Claro, o processo de paternidade exige confiança. O processo de paternidade exige andar junto. O processo de paternidade exige transparência. O processo de paternidade exige abrir mão das minhas convicções em nome de uma convicção de Deus que eu creio que está na vida de uma pessoa que representa essa paternidade de Deus. E como fazer isso? Como dizem os amigos lá do interior, só comendo 1 quilo de sal junto. Só vivendo junto. Só passando por adversidades juntos. Como que se prova e comprova o amor? Quando que um amor é comprovado, gente? Quando, além do problema, conseguimos encontrar o fundamento da consideração. Porque amar, quando tudo está de acordo com a minha vontade, é muito fácil. Amar, quando eu faço tudo do meu jeito, é sem responsabilidade e sem necessidade de obediência. É libertinagem, não liberdade. E Jesus, quando caminhou com seus discípulos, ele ensinou muito bem aos seus discípulos o caminho. Ele disse com clareza: a porta que leva para a salvação é estreita e apertada. Poucos são os que acertam com ela. A porta que leva para a perdição é larga e o caminho é espaçoso. E muitos são os que acertam com ele. Quando Jesus fez o primeiro discurso da ceia, ele disse, ainda não estava explicando didaticamente a ceia, mas já estava passando a essência. Ele disse, aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O que os discípulos disseram? Duro é esse discurso. Sabe quantos discípulos andavam com Jesus naquele momento? 540. E aí, quando Jesus disse isso, a fila ficou muito restrita. A fila ficou muito fina. Diminuiu para 70. Jesus foi e fez o sermão do monte. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E foi ensinando princípios como os de se bater numa face, dá outra. Se te pedir a capa, dá a túnica. E foi ensinando esses princípios. E a fila foi diminuindo. E ficaram 12. E quando estavam em 12, um deles virou para Jesus e falou, Jesus, os outros discípulos estão indo embora. É muito difícil o seu discurso. O que Jesus disse para ele? Quereis vós ir também? A gente vê o romance de Cristo com muita facilidade, com a humanidade, a misericórdia, a graça, o abraçar o leproso, o pregar para a prostituta, e ele fez isso tudo mesmo. Ele amou a humanidade, ele não teve barreiras com isso. Mas uma coisa era receber o convite, a atenção e o amor de Jesus. Outra coisa era ser discípulo de Jesus. Eu imagino que ser discípulo de Jesus não era fácil, não. Porque Jesus era intenso. Jesus era profundo. Jesus saía para viajar sem hora para voltar. Sem dinheiro de passagem.
E ele ia. E os discípulos iam juntos. E se aparecia o cobrador de impostos, ele falava, vai lá no mar, joga a vara, pega o peixe. O primeiro que vier, tira a moeda da boca e paga o imposto por mim e por você. Pedro tinha esposa, não tinha? Mas ele ficou aproximadamente 3 anos fora de casa. Não sabemos se nessa, idas e vindas das viagens de Jesus, ele passava lá, via a esposa, resolvia. Mas nós vimos que Jesus curou a sogra dele, de uma febre altíssima. E logo a sogra de Pedro servia todos os outros que estavam naquela casa. Então, se ele tinha sogra, obviamente ele tinha esposa. A Bíblia mostra logo o lado mais difícil da história. Mas o lado bom é que se ele tinha sogra, ele tinha esposa. E ele viajava com Jesus. Será que algum dia a esposa mandou um recado para Pedro? Você tem que vir aqui. Será? E como será que Pedro fez? Está vendo nas coisas simples? Como nós vemos que o seguir uma direção e um projeto tem suas complexidades, tem suas dificuldades. Essa é a revelação de Cristo. Cristo foi pai espiritual dos seus discípulos. Cristo deu para eles todas as ferramentas que eles precisavam para mudar o mundo. Mas eles só vivenciaram o que Cristo deu para eles quando eles, com a mente adulta, abriram o seu coração e se converteram à paternidade de Cristo. Porque eles não adaptaram Cristo às suas vontades, às suas manias, às suas formas de ver o mundo como eles queriam. Não. Cristo era imutável. Preto é preto, branco é branco. Você quer me seguir? A porta é estreita. E quando Jesus vai para o Getsêmani orar, os discípulos ainda não eram filhos que tinham encontrado o Pai em si mesmos. Qual a prova disso? Eu vou ali orar. Fiquem aí, orem por mim. Quando Jesus volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Quando Jesus vai para a cruz, todos eles tinham fugido. Só João estava ali aos pés. Só João tinha naquele momento convertido seu coração ao Pai, encontrado o Pai em si mesmo e sido encontrado pelo Pai nos ensinamentos do Pai. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Mas as sementes de paternidade que Jesus lançou e semeou em seus discípulos estavam todas germinando no coração deles. Porque depois que Jesus morre, eles começam a se manifestar em Jerusalém como discípulos de Cristo, como filhos espirituais de Cristo. E por isso começam já a ser perseguidos. Mas Cristo ressuscita no 3º dia. E quando Cristo ressuscita no 3º dia, Ele aparece para os seus discípulos. E quando Ele aparece para os seus discípulos estavam plenamente convictos e entendidos do propósito que eles tinham como filhos do Pai, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Então Jesus fala com eles, ficai na cidade, esperem, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em Judeia, em Cafarnaum, Samaria, até os confins da terra. Testemunha para nós, a palavra testemunha para nós, na linguagem portuguesa, ela tem uma interpretação, que é fazer verídico uma história. Então eu testemunhei aquele acontecimento. Ser testemunha para nós é só isso, é até uma coisa boa, né? Ser testemunha, não, eu vi, aconteceu. Mas testemunha, dentro da essência que Jesus estava falando com seus discípulos daquele dia, era morrer. Ele já tinha morrido.
pela verdade que ele pregava, o cristianismo, na pior morte da época, na cruz. E aí ele diz para os seus discípulos: vocês vão para o mundo inteiro testemunhar as verdades pelas quais eu morri. Jesus estava falando aquilo ressuscitado, amém? Então eles aceitarem essa palavra de Jesus significava que eles estavam indo para a morte do mesmo jeito que ele foi. E os discípulos fugiram? Sim ou não? Não fugiram. Eles continuaram firmes, porque as sementes da paternidade tinham germinado no coração deles. E quando a semente da paternidade germinou no coração deles, eles entenderam: o meu pai me encontrou, o meu pai enfrentou tudo por mim, e agora eu dou a minha vida pelo meu pai. E eles se reuniram e ficaram orando na cidade de Jerusalém, até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, com línguas repartidas como de fogo, e dali eles saíram pelo mundo inteiro. E é muito interessante, quando nós estudamos a história dos discípulos de Jesus, nós vemos que cada um deles foi para um canto da terra. E eles se tornaram então os primeiros apóstolos, pais espirituais, porque receberam o legado da paternidade de Cristo, agora estavam transferindo a paternidade de Cristo para outros, e assim o Evangelho se multiplicou pelo mundo inteiro, aonde pessoas entendem o poder de Cristo, entendem o poder da vida de Deus, entendem o poder da fé, através de um princípio de paternidade, que os cura, que os dá identidade, que os tira o medo, que os localiza como filhos, e tira o medo deles a tal ponto de tirar o medo deles. E eles que eu estou falando sou eu e você, até mesmo da morte. Porque eles saíram pelo mundo pregando o Evangelho sobre ameaça de morte, mas eles não temiam a morte, porque eles eram filhos de um pai que venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu galardão? Tragada foi a morte pela vitória. Não se entende essa essência com o poder de uma liderança humana. Não entende essa essência com o poder de um discurso retórico, mas entende essa essência tendo no coração o entendimento de que o Pai vive em mim e eu vivo no Pai. Eu e o Pai somos um. É isso que Deus quer nos ensinar, igreja. Nós, nessa posição e nessa condição de entendermos a paternidade espiritual e multiplicarmos isso sobre vocês, filhos que Deus tem nos entregue, as linguagens didáticas, o chamar de filho, a compreensão, o amor, a transparência, a direção, a palavra pautada na palavra de Deus, é toda uma revelação da verdade de Deus para a sua vida. Agora, os pais que amam só vão alcançar resultado na sua vida se você for um filho que honra. E para ser um filho que honra, você tem que tomar uma decisão. Eu não estou seguindo um líder. Eu sou filho dentro de uma paternidade espiritual. Muda ou não muda tudo? Sim ou não, gente? Muda tudo. E aí o relacionamento, ele toma outro padrão, outra plataforma. Você abrirá o seu coração e áreas da sua vida para um pai que você jamais abriria para um líder. Porque para um líder você só quer mostrar bons resultados. Porque na verdade, quando você mostra bom resultado para o líder, lá no seu subconsciente está desejando uma promoção. Mas para o pai você mostra o seu coração, que você sabe que você não precisa de promoção, você é filho, independente do que você faça. A responsabilidade de representar essa paternidade de Deus é de quem foi forjado por Deus para ser pai. Se um pai espiritual abusar da confiança de um filho, ele tem um problema muito sério com Deus. Mas o filho precisa confiar, porque quando nós confiamos, nós abrimos o nosso coração para sermos orientados, para sermos direcionados, para trazermos à tona verdades dentro de nós que nos envergonham. Eu vou dizer para vocês uma coisa com muita dignidade.
Eu não tive um pai espiritual para me formar. Eu fui formado, eu e a Dani, nós fomos formados pela graça e misericórdia de Deus. E chegou um dia na minha caminhada que eu falei com Deus, eu entendi tudo isso. E eu falei com Deus, falei, Deus, mas eu não tive isso na minha caminhada. E o que o Espírito Santo me respondeu foi, porque eu já estava te forjando, antes mesmo de você saber que existia essa unção. Eu escolhi assim, confia, eu vou te conduzir. E eu desejei muito isso. Na minha formação, na minha caminhada, eu trato vocês, eu faço coisas com vocês, eu pontuo coisas, eu direciono coisas. Na caminhada, nos filhos que já entenderam isso, que já abriram o coração, que já têm essa confiança, que eu, falando com vocês, a minha mente se arremete ao meu passado, eu falo, como eu gostaria que alguém tivesse falado isso comigo. Mas eu não falo isso com tristeza, não. Falo isso com tristeza. Eu falo isso com alegria, porque a misericórdia e graça do Senhor nos traz para nós multiplicarmos, e eu tenho certeza que em breve vocês estarão multiplicando isso com os outros. Porque a paternidade espiritual, ela não é um cargo, ela é uma essência que transfere o poder de Deus para a transformação da humanidade sem identidade. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus um homem, que a apóstola Dani até falou dele no começo do culto, que aparece na Bíblia, é um pai espiritual, tem um filho espiritual, mas a Bíblia não mostra a origem dele, porque Deus tem dessas coisas. Alguns Deus escolhe para construir, para que eles possam, com muita responsabilidade, construírem outros. Esse homem é Elias. 1 Reis, capítulo 2, vamos ler os versículos 1 a 13. 2 Reis, perdão. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. Fica parado nesse aí, por favor. E assim foram a Betel. Aqui nós temos um pai e um filho espiritual. E aqui nós temos a clareza de um filho que entendeu a paternidade desse pai. E já trouxe a revelação da representação da paternidade divina através da vida dele. Vive o Senhor e vive a tua? Vive o Senhor e vive a tua? A tua? Vocês estão com medo de falar? A tua? Sabe o que está aqui em alma? Personalidade, identidade, caráter humano, jeito, características, forma de viver. Então, Eliseu está falando para Elias o seguinte: vive o Senhor perfeito, e vive a tua alma, embora imperfeita, eu conheço a vida do perfeito em você. Está conseguindo entender isso? Às vezes, nós como filhos, vocês como filhos, olham para a personalidade do pai e às vezes gostaria de moldá-la na sua forma de ver o mundo. Ser filho espiritual exige uma decisão a ponto de eu amo, mesmo desse jeito. Eu vou falar uma coisa bem leve, porque o pesado já está na entrelinha. Eu amo, apesar dele ser atleticano. Eu amo, apesar dele ser exigente. Porque às vezes a gente como pai, a gente tem a nossa personalidade. É ou não é? Sim ou não, pessoal? A gente quer uma coisa assim, às vezes o filho fala assim, mas para que precisava ser assim? Mas quando é uma relação de liderança, aí nasce um bloqueio. Nossa, ele é tão chato nessa área. Nessa, né? Não. Mas o filho, né, filha?
Embora o meu pai seja chato nessa área, isso não muda nada em relação à essência de Cristo que está sendo transferida para mim na vida e no DNA dele. Como filho, a gente deve saber a diferença do excelente e do bom. Então, a relação líder-liderado é uma relação de interesse múltiplo. O liderado faz querendo a promoção. O líder ordena querendo tirar o serviço. A relação paternidade espiritual, todos estão seguindo no mesmo propósito. A obediência é uma necessidade para a vida de Cristo se manifestar em nós. E Eliseu falou isso para Elias. Gente, Eliseu, por nada não, mas todos os profetas da Bíblia são maravilhosos, mas para mim, Eliseu é o cara. Porque Eliseu entendeu coisas sem que ninguém ensinasse para ele, proféticas. E aí nós vamos ver lá no final da mensagem, a multiplicação dessa essência de Eliseu. Então Eliseu diz para Elias: vive o Senhor, e vive a tua alma. Viva você, ser humano Elias. Eu não te deixarei. Eu estou contigo e não abro. Isso não é bitolar o consciente. Isso é a essência de paternidade espiritual. Aqui Eliseu está dizendo o seguinte: eu estou contigo, até quando você me desagradar. Não é sair da essência nem do trilho da verdade de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Amém ou não amém? Se um pai espiritual ordena um filho para o pecado, aquele filho tem que sair da presença desse pai mesmo. Porque isso não é paternidade espiritual. Isso tem nome de paternidade espiritual. Mas uma paternidade espiritual não pode sair do trilho da verdade de Cristo, do caminho estreito e da porta apertada. Mas ele pode falar: não, você colocou aqui, meu filho, essa televisão aqui, ela está um pouquinho inclinada aqui, coloca o nível ali para mim, arruma ela, por favor. Não, mas por que colocar o nível e arrumar a televisão? Isso não muda nada na essência. Quem está entendendo, diga amém. Amém? E aí, se o filho não põe o nível, não arruma, não volta para o lugar, o pai compreende. Ano que vem, coloca. Alisson, ainda bem que você está de frente para mim, hein? Então, são coisas que não mexem na essência, que são e que devem ser tratadas com graça e com amor. Não com resistência, não com hipocrisia e falsidade. Porque a relação de liderança, ela faz com que coisas sejam feitas de acordo com o que o líder está pedindo. Mas, infelizmente, nos corredores, as conversas são degradantes. Tão chato, tão enjoado, tão implicante. Um filho não faz isso. Faz? Não faz. Um liderado faz. Por isso que o reino funciona com a essência de filhos. Eu imagino que os discípulos passaram o maior constrangimento quando chegaram no templo de Jerusalém com Jesus. Porque Jesus pegou o chicote, meteu o pé nas gaiolas e sentou o chicote no lombo do povo, que estava vendendo e fazendo barganha dentro do templo de Jerusalém. Imagina se os discípulos: faz isso não, Senhor, faz isso não. Lembra-te dos 10 leprosos que curaste, do cego, a misericórdia. E Jesus: na casa do meu pai é casa de oração, e pau na gaiola. A opinião pública para Jesus devia estar maravilhosa aquele dia, não era, gente? Mas os filhos estavam lá, porque o pai estava seguindo uma essência do pai. A vontade do pai é mais importante que a vontade do homem. Casa de Deus não é casa de comércio, é casa de oração. E Jesus não falou como um gentleman: por favor, retirem as gaiolas. Não. Ele quebrou as gaiolas, ele deu o maior prejuízo para os fariseus que faziam aquele mercado caríssimo para o sacrifício tão necessário. Então são esses princípios que fazem o caminho ser estreitos. Porque o nosso Pai pleno é Deus. E nós estamos caminhando para agradar a vontade de Deus. E para agradar a vontade de Deus tem lugares na estrada para se fazer a vontade de Deus que não existe negociação. Simples assim. Tem outras coisas que existem.
Mas tem coisas que não existe negociação. Ou é, ou não é. E a filiação se manifesta no momento da renúncia, onde o amor fala mais alto que a opinião pública. E Eliseu está falando isso para Elias. E aí Elias diz para ele: vai embora, eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Versículo 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. Aqui, os outros profetas já reconheciam na relação de Eliseu um nível mais profundo do que a relação deles com Elias. Os outros profetas, existia uma escola de profetas, e Elias era um grande referencial de todos os profetas naquele tempo. E aí os profetas, eram mais ou menos 60 homens, chegaram para Eliseu e disseram: você sabe que hoje Deus vai tirar o seu pai de você? Foi isso que eles falaram. O Senhor vai tirar de sobre ti o teu Senhor. O radical dessa palavra, Senhor, aqui no hebraico, nos dá o claro entendimento. Não o Senhor maiúsculo ali. O Senhor maiúsculo ali é Deus. O Senhor minúsculo. Percebem que há uma diferença aqui? Sabes que o Senhor, Deus, hoje tomará o teu Senhor de cima da tua cabeça? O Senhor minúsculo aqui, o radical dessa palavra no hebraico, nos dá um entendimento da palavra Pai. Passa pelo caminho do Abba, aquele que Jesus falou, querido, aquele que cuida de você com amor. É isso que eles estão falando para Eliseu. Você vai perder o seu pai, ele vai ser tomado na sua cabeça. Eles já tinham a revelação que Elias ia ser tirado da terra. Elias já tinha revelação. E Eliseu está colado com Elias. Elias disse: vai, ele: não vou contigo. Os profetas vieram falar: você fica com ele de boa, porque você é ele, vai ser tirado de você. Segue o texto, versículo 4. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó, outra cidade. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Pode seguir o texto. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor de por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E assim, até o versículo 13, ele foi passando de cidade em cidade, acontecendo a mesma coisa. A primeira cidade que ele passou foi Gilgal. O que significa Gilgal? Gilgal significa tratar a carne e despojar o velho homem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O que nós estamos entendendo na relação de Elias e Eliseu? Elias é um filho que encontra, Eliseu é um filho que encontra o pai em si. Elias é o pai que encontra o filho e está provando o caráter do filho para ver o fundamento dessa decisão, para que ele possa então receber o DNA característico que vem do céu como paternidade espiritual. Por isso Elias diz para ele: eu vou para Gilgal. Gilgal significa tratar a carne. Será que Eliseu queria ter a sua carne tratada? Será que Eliseu queria abrir mão das suas manias? Será que Eliseu queria realmente entrar no trilho de Deus? Viver o que Elias vivia? Estar na essência profunda, ir mais profundo? Entendam uma coisa, filhos: um pai espiritual sempre vai querer te levar mais fundo do que você está. Espiritualmente falando, entenda uma coisa: um pai espiritual sempre vai liderar, conduzir a sua vida num caminho de sair do comodismo espiritual. Então, na boca de um pai espiritual sempre terão palavras como: vamos orar. Na boca de um pai espiritual terão palavras sempre como: vamos evangelizar, vamos caminhar. Tire isso da sua vida, não aceite essa manipulação, não aceite essa coisa desnecessária. Santifique
santifique-se, saia do pecado, olha ali, o pecado vai te laçar, anda por esse caminho. Na boca e nos olhos do Pai espiritual sempre terá uma palavra de direção e uma visão preocupada mais com a sua vida do que com o seu resultado. E é isso que Elias está dizendo para Eliseu. Cara, até que ponto você quer caminhar comigo? Eu matei foi 850 profetas. E depois tive uma crise de depressão. 850 profetas porque no conflito com os profetas de Jezabel, ele matou 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste ídolo Aserá. Ele falou, cara, eu tive que orar e vi cair fogo do céu. Eu ouvi Deus na caverna. Eu entrei numa profundidade muito grande. E eu quero que aqueles que são meus filhos espirituais vivam na mesma profundidade que eu estou. Por isso eu vou para Gilgal tratar a carne. Não vá. Mas Eliseu era filho. Ele falou, vive o Senhor, vive a tua alma. Eu vou contigo. E os que não eram filhos, mas admiravam a liderança de Elias, disseram para Eliseu, não vai. Ele vai ser arrancado. Você vai perder ele. E Eliseu disse, calai-vos, eu bem o sei. Sabe por quê? Paternidade espiritual não é paternalismo. O paternalismo aleja o filho. O paternalismo faz pelo filho aquilo que o filho poderia fazer. O paternalismo cobre os erros do filho de uma forma totalmente errada, sem deixar que ele arque com os prejuízos das suas atitudes. A paternidade espiritual não. A paternidade, ela se move pelo amor de Deus. E o amor de Deus não é apaixonado. Sabe o que é o amor apaixonado? É o amor que não suporta aquele que ama, não suporta ver aquele que ama sofrer. Esse é o amor apaixonado. O amor verdadeiro sabe que existem grandes e fundamentais ensinamentos na dor. Por isso que Deus não nos responde tudo que a gente pede na hora que a gente pede, do jeito que a gente pede. E tem coisa que Ele não vai responder. E que só quando chegar no céu a gente vai entender. Mas nós vamos aprender lições profundas com os erros, com as consequências, caindo para frente. Lembram de semana passada? E Elias era pai. E aquela galera de profetas era um monte de admiradores que Elias não sabia que não iam com ele. Porque Elias estava interessado em uma coisa: deixar um legado. E um legado traz em si a verdade de que um dia aquele que deixa o legado não vai estar mais junto, mas o nome dele vai estar sendo honrado por aquele que viveu junto, caminhou junto, conheceu a verdade e continua seguindo os passos daquele que o ensinou. Era isso que Elias estava buscando. E Eliseu disse, eu vou tratar a minha carne. Depois ele foi para Betel. Betel significa casa do Senhor. Elias disse para ele, não vem comigo para Betel, fica aí, mesma história. E o que a casa do Senhor faz? Confronta o sistema do mundo. Romanos 12:2 nos diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação de Deus. Estava na tela, Bruno? Você tirou? Estava certinho, isso. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a carne está tratada, a casa do Senhor me leva a confrontar o sistema do mundo. Nós vivemos num mundo desprovido de absolutos. Tudo é relativo. Preto não é mais preto, branco não é mais branco. Esse é o mundo que a gente vive. Mas o mundo de Deus
é organizado pela sua palavra. O mundo de Deus sempre terão absolutos. E uma paternidade espiritual não é uma uniformização forçada de pensamento, mas é uma cosmovisão pautada na palavra de Deus. Um pai espiritual que representa a paternidade de Deus sempre vai confrontar o sistema do mundo, gente. Ele não vai, não quero ferir aqui com a expressão, ele não vai ser frouxo. Ele vai saber qual é o caminho, ele vai saber o que é certo, ele vai saber o que é errado e ele vai direcionar para isso. Ah, sexualidade antes do casamento pode. Não, não pode. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu vou morrer de vontade? Não, vou orar, chutar quina de parede, tomar Dramin. Tem algumas estratégias. Mas não vai para a cama antes de casar. Errado. Confrontar o sistema do mundo, está entendendo? Ah, não, mas eu menti lá, dá uma mentirinha, tal. Às vezes é necessário, pode ser necessário, mas é errado. E tantas outras coisas que a paternidade vai estar direcionando não para a vontade do homem. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém ou não amém? Mas para a vontade de Deus. É assim que Deus quer. E para caminhar numa estrada dessa tem que ter confiança. Porque se não tiver confiança sobra questionamento. E no questionamento o YouTube está assim, de cabeça de bagre, para te responder o que você quiser ouvir. Ah, mas eu vi lá no YouTube, pastor fulano de tal falou isso. Daqui a pouco eles estão falando até que fumar maconha na hora do culto é legal. Não precisa ficar numa onda. Então não está bagunçado o negócio, gente? Como diz o pregador Lu, o bagulho tá louco. Louco. O bagulho tá louco. Entende? Às vezes eu estou na praia, eu vou na praia, né? Vou na praia. Amém? A praia é uma benção, não é? Eu já cansei de ver os fios dental dando paz do Senhor para o outro. Pode ser eu, irmã. Eu digo, não tem pai. Não tem, porque se tivesse, tampava mais um pouquinho. Vocês estão entendendo, gente? A lógica, o óbvio. O confrontar o sistema do mundo. O sistema do mundo é esse. Esse é o sistema do mundo. Mas o sistema da palavra não é esse. Fugir da aparência do mal. A aparência do mal é a sensualidade insinuada. A aparência do mal é a mentirinha branca. A aparência do mal é atender os apelos da carne. Difícil? Muitas coisas são difíceis, mas a porta é estreita. E Betel está confrontando o sistema do mundo. Agora lembre-se de uma coisa. Um pai espiritual vai falar isso tudo com muito amor no coração. Vai falar isso tudo, mas sabendo que você é mais importante do que tudo isso. E vai te dizer sempre uma coisa: os seus erros não te definem. As suas falhas não te definem. O que te define é a sua essência. Você é filho. E para erro existe o sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, remove o pecado. Acabou. Vamos caminhar. Eu já tive experiência aqui dentro de Comunidade 7. De filho que queria se punir. Não, eu não posso mais fazer tal coisa. Falei, onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu que você não pode? Não, não posso por tanto tempo. Quem te falou? Definisse é seu pai. E eu estou te dizendo, o sangue de Jesus te perdoa. Se arrependeu? Continua. Uma hora você precisar de não fazer, vai ser para te proteger, não para te punir. Entende a diferença da relação, gente? Sim ou não? Isso tem que caminhar junto, tem que conhecer, tem que saber quem é. Esse coração é o coração de Deus, ele está disponível. Ele tem o amor e ele tem a linha firme. É o ponto de equilíbrio. Não dá para viver só com o lado bom. Vou corrigir a frase, com o lado fácil.
tem o lado difícil. Mas o filho decide: eu quero. Eliseu decidiu: eu quero. Foram para Jericó. Mesma história. Eliseu não me segue, Eliseu fica aí, Eliseu não vem comigo. Jericó significa fragrância. Quando a carne está tratada, o sistema do mundo está confrontado, o que exala da vida do homem e da mulher de Deus é o bom perfume de Cristo, que confronta, que ataca Satanás o tempo todo. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, dos que se salvam e nos que se perdem. Quando a carne está tratada, o sistema do mundo está confrontado, o bom perfume de Cristo exala em nós. E não se iluda, muitos no mundo vão te amar pelo que você é, quando você é um filho espiritual. E muitos no mundo vão te odiar pelo que você é, porque você vai ter identidade. Você não vai ser um chuchu. O que é o chuchu? Pega o sabor de qualquer coisa. O adolescente crente no colégio, quando ele chega na rodinha do palavrão, vocês são adolescentes crentes aí, vocês já tiveram essa experiência. O palavrão para ou não para? Para ou não para, gente? Por quê? Não, porque o cara tá aí. Vamos respeitar. Eles falam até assim, vamos respeitar. Respeitar. O homem crente, cara crente, pode chegar lá no boteco, os amigos dele estão lá no boteco tomando uma, ele chega lá. Não é porque ele é crente que ele deixou de ser gente. Ele chega lá. Os caras eu já te cansei de ter experiência. Isso é muito engraçado. Você vai escutando de longe, né? As conversas, só porcaria. Aí você chega, aí sempre tem um que fala: não, vou esperar ele embora. Vou esperar ele embora. Porque alguns vão te amar, mas alguns vão te odiar. Você não pode se pautar pela opinião pública. Ser influenciador de reinos sociais não é ser um manipulador de emoções, querer agradar todo mundo. Vai ter hora que não vai dar para agradar, e vai ter alguns que não vão querer ser seu amigo, porque você exala o bom perfume de Cristo. Você vai falar, isso vai te levar para a morte, isso vai acabar com a sua vida. Não é assim que funciona. A palavra de Deus diz assim: porque você tem a carne tratada, o sistema do mundo confrontado, e o bom perfume de Cristo está saindo da sua vida. Você não é qualquer um que se mistura com tudo. Você sabe quem você é e qual reino você representa. Uma liderança executiva não produz isso no interior de ninguém, gente. A liderança é necessária, como eu já disse, mas só o amor e a paternidade produz isso. Porque são ensinamentos que você vai ter que se converter constantemente a eles. Fico olhando aqui, ó, vejo aqui, ó, 3 casais que eu casei. Falar honra, misericórdia do Senhor. Está até sentado um do lado do outro. Rafael Ariela, Thaís e Rafael, Nana e Alice. Quando nos conhecemos, vamos pegar o Rafael e Thaís, que é mais antigo, né? Quando nos conhecemos lá atrás, já tinha uma história. Tinha uma história. Mas aí começaram a caminhar com esse negão aqui. Aí a espada foi só na costela, né, Rafa? Tim, tim, tim. Rafa não tem essa cara de pagodeiro à toa, não. E aí foi tomando decisão. E aí foi posicionando. E aí foi posicionando. E aí foi posicionando. Foi cedendo. Sempre foi fácil? Foi, minha filha? Mas decidiram. Não é fácil, gente.
mas é glorioso. Então, esse bom perfume vai definir a nossa vida. E algumas pessoas vão querer se afastar de nós por causa do bom perfume. Mas o filho, ele sabe o que ele quer. 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quando Elias falou para Eliseu: estou indo para o Jordão, Eliseu, que era um bom profeta, sabia o que significava o Jordão. Jordão é lugar de morte. Sabe, o único lugar que nasce efetivamente o propósito de Deus para a sua vida é o mesmo lugar onde você morre para você mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que as igrejas estão assim de gente correndo atrás de bênção? Seguindo a rota errada do que a palavra diz? Porque a palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, não que os que crerem seguirão os sinais. Mas sabe por que as igrejas estão assim de gente seguindo os sinais? Querendo uma revelação, precisando de uma bênção, precisando de uma cura, precisando de um milagre, precisando que algo inusitado aconteça. Porque não querem morrer para si mesmos. Querem receber a sua bênção e continuar com a mesma vida. Mas quando nós decidimos morrer para nós mesmos, nós somos capazes de sair de coisas que nunca imaginaríamos seríamos capazes sozinhos. Tenha ele o nome que tiver: adultério, prostituição, mentira, vício na droga, vício na bebida, violência, seja o que for, luxúria, seja o que for, seja o que for. Quando nós decidimos viver a vida de Cristo e morrer para nós mesmos, não tem tamanho gigante que nos amarra no pecado. Ele morre, a gente morre junto, mas aí a gente ressuscita na vivência do DNA de Deus para a nossa vida. Elias subiu na carruagem de fogo, Rabás, Orianda, Labás, e lá embaixo estava Eliseu. Combati o bom combate também, mas não completei a carreira ainda não. Vem em mim, capa de Elias. Vem em mim, capa de Elias. Vem em mim, capa de Elias. E a capa veio nele, caiu sobre ele. Estava vendo o pastor Lucinho um dia, o pastor Lucinho, o pastor lá de BH, falando que um jovem chegou para ele e falou assim: pastor Lucinho, eu quero ter o que você tem, quero ter a unção que você tem, me conta como. E ele disse que ficou olhando para a cara do menino, pensando: o que eu falo sem ferir os sentimentos dele? Eu pensei: sem ferir os sentimentos eu não consigo, mas fazendo uma leve pressão eu consigo. Então vou fazer a leve pressão. Falou: você quer ter o que eu tenho? Um menino novo, cheio de vontade, 19 anos. Você quer ter o que eu tenho? Aos 16 anos você tem que perder a mãe. Se você tem ela viva ainda, você já teria que ter perdido. Aí você vai ficar 2 anos em depressão dentro do quarto escuro. Aí com 19 você vai para os Estados Unidos trabalhar de garçom, sofrer todo tipo de humilhação que você pode ter na vida. Vai ficar lá 10 anos. Depois de 10 anos você vai voltar solteiro, passando esse período todo sozinho. E aí depois você vai começar a aprender a palavra de Deus. E aí com 30 anos, seu ministério começa a despontar. Aí você vai passar todo tipo de dificuldade, para 15 anos depois você começar a experimentar o que eu estou experimentando. Você quer? Aí o menino diz: dá licença, tio, é difícil demais. Por quê? O filho recebe a turbina, né, Jack Samuel? Recebe a turbina, a força, mas ele vai ter que fazer a sua estrada, tá? Pai espiritual mostra o caminho, mas o filho vai ter que fazer a sua estrada. E quando o filho é filho de verdade, o pai pode até ter morrido já fisicamente, o filho vai ver sempre o pai dentro de si, como o Simba viu na água.
ele vai lembrar, não era aqui que ele me ensinou a falar. É assim que ele me mostrou que eu fizesse. E eu recebi isso no meu coração com tanta pureza, com tanta verdade, assim eu vou fazer. Só que tem uma coisa tão linda. Deus nunca diminui, Deus sempre multiplica. Elias fez 8 milagres. Não fez 8 milagres? Fez, pode acreditar, fez 8 milagres. Eliseu fez 16. E sabe qual foi o último milagre de Eliseu? Nem vivo ele estava mais, gente. Olha que poder isso! Olha que loucura isso! Os soldados de Israel estavam voltando uma batalha, carregando um defunto. Não sei se foi contra os midianitas, amalequitas, esqueci contra o povo que foi. Mas eles estavam lá carregando um defunto. E o defunto ficou muito pesado, já estava morto, Adriano. Falaram, vamos jogar aqui, tem uma cova meio aberta aqui. Acabaram de abrir a cova lá, limparam e jogaram o corpo lá dentro. O corpo cai e volta. Tum! Ressuscitou. Que loucura! O cara morto ressuscitou. O que tem dentro desse buraco? O que tem aqui dentro? Os ossos de Eliseu. Quem é obediente, a ponto de ver a vida de Cristo na vida de um homem de Deus, de honrar essa unção, de tratar a sua carne, confrontar o sistema do mundo, exalar o bom perfume de Cristo e enfrentar a morte, recebe uma unção, é formatado num caráter e alcança coisas inimagináveis. Nós não fomos chamados para mediocridade. Nós não fomos chamados para uma vida misturada com o mundo. Nós não fomos chamados para as facilidades. Nós não fomos chamados para o mais ou menos. Nós somos chamados para sermos embaixadores do céu na terra. Nós somos chamados para ver milagres. Nós somos chamados para ver maravilhas. Nós somos chamados para voar alto como as águias. Nós somos chamados para viver na dependência de Deus. Esse é o evangelho que Deus quer. Essa é a essência que Deus quer. Quando Elias sobe, Eliseu diz uma frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Quando Eliseu está prestes a morrer, veja o que um rei de Israel diz. 2 Reis, capítulo 13, versículos 14 a 20. E Eliseu estava doente da doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele. Rei de Israel desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada de um ano.
Essa frase, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, só aparece na Bíblia 2 vezes. Quando Eliseu disse sobre Elias, e quando o rei Jeoás disse sobre Eliseu. Eliseu foi um filho que entendeu a essência e perseverou na característica. Joás entendeu isso tudo, mas foi tímido no seu caminho. O pai falou que ele batesse na terra, não falou quantas vezes. Ele bateu só 3 vezes. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? E eu concluo aqui. O coração do pai vai estar sempre pronto a entregar para o filho o segredo de ter um DNA de transformação. Agora, paternidade espiritual tem muito mais a ver com o filho que se posiciona como filho do que com o pai que libera para o filho. Porque o pai pode liberar, mas o filho pode não querer, ou pode querer só até aqui, ou pode querer só isso, ou pode querer só essa parte. Porque filho espiritual não é bebê, não é menino, é adulto que tomou uma decisão. Mas o pai sempre vai estar liberando, porque o pai já aprendeu a liberar. Então Elias liberou sobre Eliseu, que como filho recebeu, transicionou, multiplicou e fez. Eliseu liberou sobre Joás, que recebeu em parte, mas não fez tudo. Então o dono da paternidade espiritual é Jesus. A essência dele é eterna. O poder dele, transformador. Depende de nós. Até que ponto nós queremos mergulhar nos rios profundos das águas da paternidade espiritual. Se você entendeu essa palavra, se coloque de pé nesse momento.